Olá, sou Érica Costa, vamos começar a nossa primeira unidade. É muito importante que nessa primeira unidade você sempre faça sua leitura no guia de estudo. E é interessante também que você grave bem os objetivos dessa unidade, porque são eles que vão lhe dar o caminho para os itens mais importantes de leitura no livro e no material do seu AVA completo. É interessante que você perceba que o primeiro objetivo é entender como é que se dá o processo de comunicação. Segundo, a relação que o processo de comunicação dá com as funções da linguagem. Depois, entender qual deles é a chave para o contexto situacional da comunicação chegar no receptor ideal, ok? Então vamos lá. No primeiro slide que eu passo para vocês, eu já começo a explicar o que é linguagem e como é que se dá a linguagem. Você observa no slide que eu mostro a você que eu tenho a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Como é que se dá a linguagem verbal? É aquela que eu utilizo a palavra. É aquela que pode ser falada, escrita, né? É aquela que pode ser a partir do momento em que eu me comunico com alguém e que utilizo a palavra. Eu tenho a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que eu não utilizo a palavra. Então, eu tenho ela corporal, gestual, visual e musical. Você deve perceber que no processo de comunicação, quando nos dirigimos a alguém, todo o nosso corpo fala. Quando eu estou falando com alguém, o meu olhar, a minha maneira de me vestir, a minha maneira de me posicionar diante dessa pessoa, tudo isso é importante. Tudo isso se dá no processo de comunicação. E fica só aí? Não. Vamos ver o próximo slide. Observem como a não utilização da palavra aqui comunicou muita coisa para vocês. Né? Você vê no primeiro slide o abraço, no segundo slide o gesto do dedinho na boca indicando o silêncio. E aí a gente percebe que não é uma relação muito legal, né? A mulher deve estar pé da vida com o senhor, o contexto situacional aí, dá para perceber pela questão da fila que o cara deve estar demorando muito no orelhão. Então, é importante todo esse apelo visual que nós temos se dar na composição da linguagem não verbal. Próximo slide. Gestos e cultura. Uma relação muito importante no processo de comunicação. Porque a gente percebe que alguns gestos, né, em determinada cultura pode significar uma coisa e outra cultura pode significar outra. Por isso que eu sempre digo uma dica, quando a gente chega num lugar, a gente primeiro precisa entender em que lugar a gente está, em que posição, em que região, para a gente se comunicar. Porque veja aqui, eu estou falando com vocês, mas as mãos, né? Então, eu estou usando tanto a comunicação verbal como a não verbal. No próximo slide, também encontramos uma linguagem visual, né? Vimos aí, lindo essa composição aí dos vasos no espetáculo 4x4, no ano de 2002. Talvez para a gente só é importante e bonito, mas aí tem uma comunicação que talvez uma pessoa da área poderia explicar melhor. Mas, com certeza, o lado visual, né, vai impressionar a gente. Próximo slide. Também temos a música, que a relação, a harmonia também está no processo de comunicação. No próximo slide, nós já encontramos os elementos da comunicação. Não é? Como é que se dá esse processo de comunicação? É interessante que o estudo dos processos de comunicação começou com um matemático, um engenheiro, que escreveu um artigo que falava uma teoria matemática da comunicação. Veja como é que se dá a coisa aí. E aí, a partir daí, esse artigo foi lido por um russo chamado Roman Jakobson, que começou a estudar como é que se dá esse processo de comunicação a partir da leitura desse artigo de Shannon, que era um engenheiro que escreveu falando sobre uma teoria da matemática. A partir daí, Jakobson começou a perceber que o processo de comunicação se dava através de determinados elementos. Vamos ver aqui nos slides. É interessante vocês observarem que esses nomes, contexto, emissor, receptor, código, canal de comunicação, vocês vão encontrar esses nomes em qualquer livro de comunicação e expressão, em qualquer livro de
numa gramática. Mas aqui nós vamos apresentar para vocês o objetivo de como se dá e como é que se classifica. Bom, o emissor, né, ele é o que transmite a comunicação. O receptor, aquele que recebe. Nesse processo de comunicação, a gente encontra o contexto, que é imprescindível no processo de comunicação, o contexto. Por quê? Porque é no contexto que você vai poder, principalmente, passar com clareza esse texto. Vamos ver melhor no próximo slide? Mais uma vez, nós temos aí o receptor e o emissor, né, que também pode ser chamado de enunciador, ou no caso, os interlocutores, emissor e receptor. Vocês devem ter percebido que a relação do emissor com o receptor tem que se dar através de um código. E o que é o código? O código é a língua. Nesse caso, é muito importante que esse código seja compartilhado de uma forma que os dois entendam o mesmo código. Por quê? Porque senão não vai haver comunicação. O que vai acontecer é um ruído. No próximo slide, eu explico aqui outros itens importantíssimos no processo de comunicação. Um deles, como vocês estão vendo aí, é a mensagem. A mensagem é o quê? É o assunto. E aí, nessa mensagem, nós temos o contexto, o referencial. Porque é pelo referencial, como disse agora há pouco, que você vai dizer, agora eu entendi por que fulano falou daquela forma. Não é? E aí, nessa forma, nós vamos ter o canal. O que é o canal? O veículo em que se dá o processo de comunicação, que pode ser pela voz, que pode ser por um e-mail, que pode ser por um livro. Então, esses são os elementos do processo de comunicação. No próximo slide, eu chego a trazer mais uma coisa que foi muito importante ainda quando Jacobson estudou as funções da linguagem. Por quê? Porque foi nas funções da linguagem que ele chegou a dizer, é por ela que vai identificar o objetivo no processo da comunicação. Na função da linguagem, quando alguém estiver falando para você, você já vai poder ter como referencial em que contexto essa pessoa está falando. Não é? Por exemplo, quando eu utilizo a função expressiva, a carga maior vai estar justamente no emissor. É o momento em que o emissor apresenta as suas emoções. Quando eu utilizo a função conativa ou apelativa, a carga vai estar em quem? No receptor. Por quê? Porque eu quero convencer alguém, não é? Por isso que é tanto utilizado na mídia, é utilizado na publicidade. Compre o batom. Os verbos vão estar no modo imperativo, então eu estou usando a função apelativa. Veja como é importante, dentro do processo de comunicação, a função da linguagem, porque é ela que vai me dar subsídios para que a comunicação chegue no receptor dizendo assim, agora sim, eu entendi. Por quê? Porque eu estou diante de uma propaganda, então o objetivo maior da minha propaganda é convencer. Na função referencial ou informativa, como vocês estão vendo aí, ela é associada, né, justamente no momento de informar. Eu vou passar o conhecimento. Então, eu vou usar, num texto jornalístico, o objetivo maior é informar. Na função metalinguística, é aquela que é o código explicando o código. Então, você vai ao cinema e lá você assiste a um filme, que é o filme falando como fazer o filme. Então, o código explicando o próprio código, eu me refiro a uma função metalinguística. Canal. Né? Quando é que eu vou utilizar o elemento da comunicação que vai ter o foco no canal? Nesse caso, eu vou estar usando a função fática, que é justamente aquele contato pequeno. Olá, tudo bom? Como vai? Então, é aquele contato que o assunto não passa mais do que isso. É só para dizer aquele contato bem rápido. Então, eu estou usando a função fática. Então, nesse slide, eu coloquei para vocês uma coisa muito importante, que são algumas partes no texto, na composição da escrita, que vai facilitar as funções da linguagem. Mas isso vai estar na composição da escrita. Veja só, na composição da fala, na oralidade, já que esse primeiro momento da nossa disciplina é justamente noções básicas de comunicação, então nós temos dois itens importantes, a língua da oralidade e a língua da escrita. Então, as funções da linguagem, na composição da escrita, quais são os itens que você deve observar? Se a função for emotiva, os pronomes vão estar em primeira pessoa.
Se a função for referencial, a linguagem vai ser informativa, precisa. Se a função for poética, então vai valorizar principalmente a forma, a maneira como o texto vai apresentar. E nessa função poética a gente já consegue identificar até pelo apelo visual que o texto vai apresentar em versos. Mas é bom lembrar que nem sempre o texto apresenta em versos. O mais característico do texto poético é a sensibilidade, é o lado emotivo, é falar de determinadas coisas, argumentar de uma forma mais maquiada. A função metalinguística é simplesmente o código explicando o próprio código. Então, é um texto falando de como fez aquele texto. E a função conativa ou apelativa é aquela que está justamente voltada para persuadir, para convencer o receptor. Quando falamos, nós nos comunicamos e nós temos várias maneiras de se dirigir a alguém. E na distribuição das palavras, nós podemos falar de uma forma denotativa ou conotativa. Na denotação, não tem como se misturar, até porque vai lembrar de dicionário. A palavra vai estar com seu sentido próprio. Na conotação, a palavra vai estar com seu sentido figurado, maquiado. E nessa forma de maquiar as palavras, é que nós utilizamos um recurso que é muito interessante. São estratégias justamente para determinar o efeito no texto ou na fala, que é o que a gente chama de figuras de linguagem. Nós não vamos ver todas as figuras de linguagem aqui, mas nós vamos ver aquelas que são mais importantes dentro do processo do dia a dia e justamente na composição do lado profissional. Então, a primeira figura de linguagem que eu trago aí para vocês é a comparação. Como o próprio nome já diz, né, é aquela que faz uma comparação. Ou seja, eu vou utilizar o conectivo como no texto, trazendo um elemento comparativo. Como eu coloquei aí, ó, naquele domingo, trabalhou como um cavalo. Né? Então, trabalhou como um cavalo. Então, esse elemento conectivo aí é marcado justamente pelo como. No próximo exemplo, no próximo slide, eu trago ainda outros exemplos. O calor do teu corpo é como a brasa do lume. Veja que o conectivo como marca a presença da comparação. Lívia é linda como sua mãe. Minha mãe é como uma flor. Né? No próximo slide, eu já também trago uma comparação, mas uma comparação mais elegante. Eu trago uma metáfora. Eu trabalho agora com a comparação subtendida. Nesse caso, é mais sutil. Não é? Eu vou trazer uma forma em que o conectivo como não aparece, mas subentende. Naquele domingo, ele era um cavalo trabalhando. Ou seja, está subentendido que ele era como um cavalo trabalhando. Metonímia, outra figura de linguagem que nós utilizamos muito. Nós temos mania de dizer assim, li Graciliano Ramos. Não, você não leu Graciliano Ramos, você leu a obra de Graciliano Ramos. Então, nessa parte, você vai utilizar uma palavra por outra. Você tem hábito de dizer assim, comi todo o prato de arroz. Não, você não comeu o prato de arroz, você comeu o que tinha dentro do prato de arroz. Então, observe que são formas de se falar, de se comunicar, mas de uma forma diferente, maquiada. Dessa forma, nós utilizamos as figuras de linguagem. Observem que eu coloquei outros exemplos para vocês aí, ó. Todos leram Machado para a prova, né? O instrumento pela pessoa que dele se utiliza, que é todos sabiam que Adamastor era bom de copo. Olha aí como Adamastor era bom de copo. Hipérbole. Né? A hipérbole é um exagero. Chorei rios de lágrimas porque meu namorado não foi ontem. Né? Você pode até ter chorado, mas rios de lágrima não. Então a hipérbole é esse exagero. Olha aí, o Cazuza dizia, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Então isso é o que chamamos de hipérbole. Então exageramos algo que dissemos. Isso utiliza muito na propaganda, essa linguagem da hipérbole. Você encontra aí a propaganda do sapato, né? O sapato deve ser muito confortável e pela imagem de voar, da acessibilidade aí que apresenta, com certeza está trabalhado aí a figura da hipérbole. Prosopopeia ou personificação, que é você atribuir uma característica humana a um ser que não tem vida. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo.
e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Veja, e meus olhos ficam sorrindo. Né? Aqui você tem a propaganda aí, com o sapato aí, os congas, né? E com certeza a imagem que você tem aí, que o conga está tranquilo, tranquilo não é uma característica que você dá a esse objeto. Né? Então aí você utilizou uma personificação, uma prosopopeia ou um animismo. Ironia. Né? Figura que consiste em dizer com intenções sarcásticas e zombaria exatamente o contrário do que se pensa. Né? De uma forma sem dizer, ou se você é contra ou não Lula, eu digo aqui, o presidente Lula é o mais culto e bem informado de todos os presidentes. Né? Diante do contexto situacional, não falando da pessoa, nem do presidente que ele foi, nós sabemos o seguinte, que ele foi uma pessoa que assumiu o cargo, mas que a gente sabe que não teve o estudo, ou que não teve, vamos dizer, a oportunidade que outras pessoas tiveram. Isso não denigre a imagem dele, mas a gente está trabalhando aqui na figura da ideia do presidente de não ter tido seus estudos e isso passa a ser uma ironia dentro do contexto social em que vivemos. É muito interessante lembrar que esse modelo comunicativo que foi criado por Jacobson sofre críticas. Críticas por quê? Porque sabemos que quando falamos, muitas vezes a carga de comunicação entre emissor e receptor não se dá claramente, até porque quando falamos com alguém, os valores que essa pessoa tem, a cultura que essa pessoa tem, tudo isso é importante. Importante de quem fala e para quem fala. Quando o Jacobson fez esse estudo, ele sempre disse que o processo de comunicação dava assim, eu falava e fulano entendia. E nós sabemos que não dá assim. Quantas vezes você não já passou e dizendo assim, mas eu não queria dizer isso, mas fulano entendeu isso. Então, as críticas que se dão em cima do modelo de Jacobson, emissor, receptor, é que muitas vezes, quando não se dá o processo de comunicação, se dá um ruído. E esse processo de comunicação acontece justamente pela dificuldade que a gente tem. Falar para o outro, se comunicar, não é fácil, porque muita coisa pesa. Inclusive, a esse receptor, como é que ele se encontra naquele dia? Você pode falar uma coisa e depois ser totalmente diferente. Por isso que surgem muitas críticas ao modelo de Jacobson na literatura. Variedades linguísticas. É muito importante essa questão de variedades linguísticas. Até porque esse nosso Brasil imenso, né, nós temos essas variedades. Às vezes a gente tem uma palavra aqui, como macaxeira, no sul é aipim. Então, entender isso como essa diversidade na nossa língua. Nós sabemos até que a língua portuguesa, observem no slide que eu mostro aí para vocês, que você tem no Brasil o abridor e em Portugal é mais utilizado como tira-cápsula. Então, algumas palavras, a gente tem essa variedade da língua falada no Brasil e da língua falada em Portugal. Essas variedades, elas podem acontecer, inclusive, em questões linguísticas. Quem já não ouviu alguém dizer bicicleta, concreta e caderneta? Né? Você está observando aí na tirinha, né, que até a moça olhou e disse assim, nossa, ele fala tudo errado. Aí o que encontra? Vai lá, né, e diz assim, vim devolver o seu papagaio. Como é que o cara responde? Algum problema? Ou seja, o papagaio falava daquela forma porque ouvia daquela forma. Tem uma coisa muito interessante que a gente, com essas variedades linguísticas, a gente tem que observar que não pode acontecer preconceito linguístico, julgar aquele que fala. Esse caso aí de bicicleta, concrete, que nós encontramos, às vezes a pessoa tem um problema de articulação e que na infância não foi corrigido e continua na fase adulta. E as pessoas às vezes ficam rindo. Então a gente tem que ter cuidado para não julgar esse próximo. É o que eu chamo a atenção sempre nas minhas aulas. A gente não deve julgar antes de saber quem é esse que está falando. As variedades linguísticas, elas têm que ser obedecidas profissional. Isso é muito importante você, meu aluno, observar que no seu ambiente profissional, falar bem, se expressar bem, se posicionar diante de alguém, isso é imprescindível. A variedade situacional, o que é isso? Vou tomar uma cervejinha com meu colega. Eu preciso dê-me a cerveja? Não, me dá a cerveja. Mesmo que a gramática rígida, fechada, diz lá, não se deve começar frases com pronomes oblíquo átomos, mas é muito importante que a gente obedeça essa ideia das variedades situacionais. Eu estou me divertindo, eu vou aproveitar e vou falar bem, expressar bem, mas diante da minha posição e do lugar que eu me encontro.
as variedades regionais, as variedades históricas e as variedades sociais. Essas variedades sociais são elas que você tem que ter muito cuidado. Onde eu vou, com quem eu estou, como eu devo falar. É como no texto. Se eu estou escrevendo, para quem eu estou mandando? Eu estou mandando para um diretor uma carta? Eu estou escrevendo um e-mail para um colega de trabalho? Eu estou mandando uma mensagem para um colega pelo celular? Legal, eu posso escrever o VC tranquilo. Estou mandando um e-mail para um colega de trabalho? Não, escreve direitinho. Essa variedade profissional, nós encontramos aqui um médico falando para seu paciente. É muito interessante que a gente observe que eu estou falando, se é uma posição de um médico falando para o paciente, ele não fale com termos técnicos, fale com clareza. É assim que se dá o processo da comunicação. Bom, um advogado encontra outro advogado, colega de escritório, em um clube no fim de semana e diz: "E aí, amigão, tudo em cima?" Isso pode acontecer? Claro, ele pode falar dessa forma, ele não pode utilizar essa forma no fórum. Foi isso que eu falei para vocês de variedades situacionais. Antes, tinha a variedade regional, que ela deve ser respeitada. É claro que o ambiente, o lugar, né, a região em que você está. Então, isso é importante. Então, cuidado por, através disso, não criar muitas vezes o preconceito linguístico. A próxima, a variedade histórica. Né? Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pés de alferes, arrastando a asa, mas ficam longos meses debaixo do balaio. Então, observe que o Drummond aí, né, o que ele faz? Ele traz palavras que, principalmente na figura da mulher, a gente quase não escuta mais, né? Hoje as músicas e a figura da mulher, não vou nem lembrar aqui os casos que são, que trazem aí na figura, que não é o caso. Mas antigamente as moças se chamavam mademoiselles. Bom, e aí a gente fecha a nossa aula trazendo uma coisa importantíssima entre língua falada e língua escrita. A língua falada, dentro da oralidade, você pode usar de uma forma espontânea, você vale-se de gestos, você tem uma interação imediata, né? E é interessante você observar que você tem essa liberdade para se expressar. Agora, na língua escrita, meu amigo, acredite, aí fora ninguém perdoa se você cometer alguns deslizes, principalmente no campo profissional. Então, tome cuidado. Um dos maiores objetivos nesse processo de comunicação é a gente perceber que você agora vai criar uma autonomia. Essa autonomia se dá justamente porque você está no centro universitário, você já está em outro momento de sua vida. Então a gente vai dar alguns alertas, mas você é que vai fazer a sua disciplina de estudo e para corrigir seus conteúdos, ok? Em breve nos encontraremos.